E aí pessoal, tudo bem? Valber Siqueira na área, queira não queira, e mais um vídeo aqui para vocês. Vamos a mais um vídeo aqui referente a agentes administrativos. E eu tinha dito que seria o último vídeo, mas estou propenso a gravar um terceiro vídeo, tá? Para falar algumas outras coisas que não deu aí para falar nessa segunda parte, tá? Então, muito possivelmente, nós vamos gravar aí essa parte, né, agentes públicos, em 3 vídeos. Aproveitar para vocês, para divulgar o nosso mais recente livro, a 4ª edição do nosso livro de 560 questões, 560 exercícios comentados de direito administrativo, perfeito? Editora Dince. E se vocês quiserem encomendar, é só entrar em contato comigo, certo? Ou através do Facebook, ou através do Instagram, ou mesmo do meu WhatsApp. O WhatsApp é aqui 85 987 38 0444. E vamos ao vídeo. Bom, vamos lá, o segundo vídeo sobre o assunto agentes públicos, né? Agentes públicos. Segunda parte, vamos lá. Um ponto muito importante que começamos a falar no primeiro vídeo deste assunto e vamos dar uma consolidação neste vídeo é acerca da remuneração. A remuneração, gente, é o bruto. Então, todas as vezes que você observar a palavra remuneração, você está diante do bruto. O que é isso? A remuneração é igual ao vencimento base mais as vantagens pecuniárias. Remuneração também é conhecido como vencimentos no plural. Já vencimento no singular é o vencimento base, perfeito? Bom, essa remuneração aqui, existe uma súmula vinculante muito interessante, a súmula vinculante número 16, que fala o seguinte, a remuneração não pode ser inferior ao salário mínimo. A remuneração, isso quer dizer que o vencimento base, tá, pode ser menor que o salário mínimo. Agora, a soma do vencimento base mais as vantagens pecuniárias é que não pode ser inferior ao salário mínimo, posto que a soma do base mais as vantagens pecuniárias forma a remuneração. Perfeito? Pode haver algum desconto em relação à remuneração? Sim, através da lei ou por ordem judicial. No que diz respeito à lei, você tem aí o imposto de renda na fonte, tá? Cobrado você na fonte, os descontos previdenciários, descontos também referente a empréstimos. A própria 8.112/90 estabelece inclusive lá os percentuais que podem ser utilizados acerca desses descontos, certo? E, claro, esse desconto que eu falei agora, por último, seria os empréstimos, tá? Judicial, você tem lá, né, a questão da pensão alimentícia, que também pode ser descontada, claro, dentro dos limites lá estabelecidos, perfeito? Não confundam a remuneração com o subsídio, mas antes de ver o subsídio, vantagens pecuniárias, gratificações, entre elas a gratificação natalina, que se assemelha ao 13º, os adicionais, como por exemplo adicional de periculosidade, e as indenizações, indenizações tipo as diárias, a ajuda de custo, transporte e o auxílio moradia. Vou voltar a falar sobre essas indenizações daqui a pouquinho. Bom, agora sim, não confundam remuneração, regra geral, né? Paga-se aí aos servidores públicos efetivos. Servidores públicos, de uma forma geral, recebendo aí remuneração, salvo as exceções. A gente sabe, por exemplo, que um policial federal, um policial rodoviário federal, que um auditor fiscal da Receita, por exemplo, eles, embora sejam servidores efetivos, ocupante de cargo efetivo,
eles não recebem remuneração e sim recebem o subsídio. Então, fora as exceções, regra geral se recebe por remuneração. Remuneração é diferente de subsídio. O subsídio foi introduzido na Constituição através da emenda constitucional número 19/98 e diz a Constituição que é parcela única. Então, quem recebe subsídio recebe uma parcela única. Essa parcela única veda, proíbe qualquer gratificação adicional, prêmio, abonos e outras coisas semelhantes. Porém, permite que a pessoa receba as indenizações. Então, fora o subsídio, você pode receber as indenizações. Por que isso, professor? Porque as indenizações elas não se incorporam ao vencimento ou provento do servidor. Você não pode levar essas indenizações aí, por exemplo, quando você se aposentar, certo? Diferentemente aí das gratificações adicionais que obedecem, incorporam de acordo com o que a legislação estabelece. A questão, inclusive, o lapso temporal para cada uma delas. Bom, não se pode falar em subsídio sem falar no teto remuneratório. Olha aqui, isso aqui é constitucional, certo? Você tem um teto para quem é servidor federal, é o subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, quem for servidor público federal não pode ganhar mais que o subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Já o Estado tem 3 subtetos. Se você pertencer ao Executivo, o teto é o governador, tá? O subsídio do governador, ninguém pode no âmbito estadual ganhar mais do que o governador. Em nível legislativo, o deputado, né? No caso aí deputado estadual. E quem está no judiciário, quem dá esse teto é o desembargador. Lembre-se que o desembargador, olha, eu faço a conexão aqui, ganha 90,25% do subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso quer dizer que se lá o ministro do STF aumentar o subsídio, não deixa de ser um efeito cascata, né? Eles acabam, os desembargadores do Estado, fazendo esse reajustamento, né, do seu subsídio também. Então, olha aí, percentual, 90,25% o desembargador ganha em relação ao subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. Quanto ao município, quem dá o subsídio, o teto, né, é o subsídio do prefeito, tá? Então, no município, por exemplo, um guarda municipal não pode ganhar mais, seja o tempo que for, não pode ganhar mais do que o prefeito. Mas cuidado, o Supremo Tribunal Federal, através de um recurso extraordinário 663696, estabeleceu que o teto do procurador do município, que é um servidor do município, não é o prefeito, e sim o subsídio aqui do desembargador estadual. Olha que interessante aqui, ó, jurisprudência para vocês, o nosso Supremo Tribunal Federal. Também não se pode falar nessa situação de agente público sem falar da acumulação, da regra de acumulação de cargos, empregos e funções. A regra é não acumular, tá, gente? É só vocês verem lá no artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal de 88. A regra é não acumular. Só que existem as exceções, tá? No máximo 2 cargos. Aí você me pergunta quais são? Aqui está. 2 de professor. Eu posso acumular 1 de professor mais um cargo técnico ou de natureza científica, ou 2 na área de saúde com as profissões devidamente regulamentadas. Antigamente, antes da emenda constitucional número 32, aqui você tinha 2 cargos de médico, tá certo? Depois foi ampliado para toda a área de saúde. Atenção, a emenda constitucional número 101, tá? Introduziu o parágrafo 3º do artigo 42 da Constituição Federal, dando uma outra hipótese de acumulação de cargos, empregos e funções no que diz respeito aos militares estaduais e do Distrito Federal, certo? Então, um policial, por exemplo, militar, um policial
militar, ele pode, fora as funções de policial militar, pode acumular também com essas situações que eles estão. Você pode ter um de professor, um na área de saúde, um outro com cargo técnico científico, com a prevalência da característica militar. Tá? Esse outro cargo, obviamente, não pode chocar. Aliás, essa regra é comum a todos, tá, gente? Mesmo que a posição permita a acumulação de mais de um cargo, tem que haver a tal da compatibilidade de horários, tá certo? Dê uma olhadinha depois no parágrafo 3º do artigo 42 da Constituição Federal para vocês verem lá qual é a redação desse dispositivo. Para a gente fechar mais esse esqueminha aqui, muito possivelmente terá aí uma terceira parte, tá? O regime previdenciário, não vamos aqui entrar em mais detalhes, dizer a vocês que existe aí o regime geral de previdência social, capitaneado pelo INSS, aplicável a quem é seletista e também aos nossos comissionados. Então, se você é um comissionado e está assistindo esse vídeo, fique sabendo, o dinheiro que é descontado da previdência do seu cargo vai para o INSS, pelo menos é para ir, né? Que é o regime geral de previdência. Já os ocupantes de cargo efetivo vai para o regime próprio de previdência social e ainda há o regime complementar, né? O que aí no caso, né? No caso utilizado aí para você se valer da previdência complementar e poder juntar com a sua aposentadoria mais esse complemento, tá? Eu gostaria que depois vocês dessem uma olhadinha na emenda constitucional número 103, né, que trouxe a reforma da Previdência, para vocês saberem como as regras ficaram, tá certo? O que é que foi alterado e é o que eu tenho a dizer para esse vídeo aqui. Bom, valeu pessoal, muito obrigado aqui e voltamos, né? Já decidi aí com certeza, com mais um esqueminha de agentes públicos. Acho que ainda dá para falar de algumas coisas, dos cartórios, por exemplo, a questão dos militares, certo? Enfim, dá para falar ainda em arremate final aí para vocês. Tá bom? Um abraço, se inscrevam pessoal, ajude o professor, tá? E se cuide aí para que esse vírus não venha importuná-los. Valeu!